Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus por esse dia que o Senhor tem nos concedido para estarmos aqui na sua presença. Eu louvo a Deus por essa rica e gloriosa oportunidade que o Senhor tem me dado. Glória a Deus. Hoje, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, pessoas que nos assistem, quero deixar uma palavra hoje para nossa meditação, que se encontra em Tiago 5, 15 e o 16, que fala sobre oração. Diz assim: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos amados, irmãs amadas em Cristo Jesus, nós vemos a palavra do Senhor nos ensinando sobre a oração. A oração é o nosso alimento diário da nossa vida cristã. A oração é o nosso alicerce espiritual. Porque crente que não ora não tem vitória. Crente que não ora, ele não tem a sua vida espiritual firmada na rocha que é Jesus. Porque a oração, ela é a base do crente. Por isso que Tiago deixou esta palavra. A oração, ela é tão poderosa. Aqui fala da oração da fé pelo enfermo. Aqui diz assim: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Quando nós oramos por uma pessoa que está doente, a palavra do Senhor diz que a oração da fé salvará o doente. Mas eu quero fazer mais um apanhado do versículo 16, que diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Sabemos que esta palavra justo vem de justiça. Aleluia, glória a Deus. Porque o nosso Deus, ele é justo. Ele é um Deus que trabalha com justiça. E nós que servimos a ele, temos também que ser justo e seguir a justiça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque a oração, meus irmãos, ela é a chave da nossa vitória. Quantas pessoas, muitas vezes, irmãos e irmãs, estão doentes, mas a fé não alcança que Jesus pode curar. A primeira coisa que ele faz é correr para o hospital. Por quê? Porque ele não tem fé. E aqui diz que a oração da fé salvará o doente. E a oração na nossa vida, ela tem que ser cotidiana. A oração, ela tem que ser um hábito de todos os dias nós orarmos. Quando nós temos o hábito de orar, quando nós sentimos algo em nós,
a primeira coisa que nós recorremos é o Senhor. Embora nós vamos no hospital, mas a primeira coisa que nós lembramos é de orar. Eu, na minha tempo de criança e adolescência, meus pais, eles só levavam a gente no hospital depois que faziam oração. E olha, e muitas vezes nós nem ia no hospital. Eu fui criada em um lar cristão aonde meus pais nos ensinaram. Quando a gente está doente, a primeira coisa que fazia era orar. A minha irmã deu paralisia infantil nos anos 78, não, nos anos, acho que foi nos anos 78. Eu sei, meus irmãos, que meu pai e minha mãe, nós morávamos numa fazenda 60 quilômetros da cidade. E meu pai e minha mãe era todos os dias, de manhã, meio-dia e de noite, orando pela minha irmã. E certo que a minha irmã ficou paralítica mesmo, ela tinha 3 aninhos de idade e ela ficou paralítica. Ela não mexia os braços nem as pernas, ela ficou numa situação, sim, só falava, mas ela não se mexia o corpo, nada. Mas meu pai e minha mãe, todos os dias, ao levantar, meio-dia e de noite, antes de dormir, orar todo dia por ela. E certo que minha irmã não foi no médico mesmo. Foi só mesmo a oração que fez a minha irmã ser curada. Ela ficou com uma sequela, uma perna ficou mais fina do que a outra, mas ela andou novamente, ela aprendeu a andar e ficou sarada para a glória de Deus. Então, eu creio no poder da oração. Aqui em casa, quando uma criança adoece, meus netos ou meus filhos, a primeira coisa que eu faço, irmãos, é orar. Posso até levar no hospital, mas é depois que eu orar. É depois que eu entregar nas mãos do Senhor aquela causa. Por quê? Porque a oração é a chave da nossa vitória. Crente que não ora não tem vitória. A oração é a nossa intimidade com Deus, é o nosso relacionamento com Deus. Porque muitas vezes nós deixamos de acreditar no Senhor, de confiar no Senhor e depositamos a nossa confiança nos homens. Deus deixou os médicos para nos ajudar, nos auxiliar. Mas a cura, ela vem de Deus. Deus é quem nos dá a cura por meio da oração, por meio da fé. Aleluia. Que a Bíblia ainda diz mais: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Olha o que a palavra do Senhor diz. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aqui diz também no livro de Colossenses 4:2 diz: perseverai em oração, velando nela, glória a Deus, com ação de graça. Glória a Deus, nós temos que perseverar na oração. Muitas vezes, irmãs amadas, nós colocamos a causa nas mãos do Senhor, oramos uma semana, oramos 15 dias, oramos um mês, aí nós não, aqui já diz, nós não recebemos a resposta daquela oração e nós deixamos, não perseveramos na oração. E aqui a palavra de Deus diz que é para nós perseverar na oração, velando nela, confiando que o Senhor vai responder a minha oração e a tua oração. Diz mais: por isto vos digo que tudo o que pedirdes orando, crendo que o recebereis e tê-lo-eis. Aqui é uma palavra de fé.
que nós vamos receber aquilo que nós estamos pedindo do nosso Deus. Nós temos que pedir. Aqui diz o versículo assim, tudo que pedirdes, orando. Oração é falar com Deus. É dizendo, Deus, eu preciso disso e disso e disso e disso. É fazer um clamor, uma súplica ao Senhor. É falando com Deus. Não temos outra maneira de falar com Deus a não ser por meio da oração. Aqui diz mais, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. A Bíblia, ela nos ensina a perseverar na oração. Além da perseverança, nós temos que vigiar também, para nós sabermos que nós estamos pedindo ao Senhor. Porque tem coisa que nós pedimos ao Senhor que Ele não nos responde, porque nós pedimos mal, pedimos para o nosso próprio deleite, para nossas próprias vontades. E nós temos que pedir conforme a vontade de Deus, conforme o querer do Senhor. Quando nós oramos, nós dizemos, Senhor, eu quero isso, 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 isso. Essa é a minha vontade. Mas o Senhor faça a tua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então nós temos que orar, mas colocando Deus em primeiro lugar. Senhor, é a tua vontade que tem que ser feita, nos céus e na terra. Glória a Deus, aleluia. Perseveramos na oração, porque a oração, ela nos ensina a ser obediente, a ter temor ao Senhor, a confiar. Por meio da oração é que nós vamos nos convertendo ao Senhor. Cada dia, cada momento que nós vamos para os pés do Senhor, ali o Espírito Santo vai aquebrantando o nosso coração e vai nos trazendo conhecimento, vai nos trazendo libertação. Glória a Deus, eu deixo essa palavra para o meu coração e o teu coração. Não desista de orar, persevere na oração, busque ao Senhor enquanto podemos achar, porque Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados para aquele grande dia. Ficamos na paz do Senhor e uma noite abençoada a cada um dos irmãos, das irmãs, de todos aqueles que me acompanham neste canal. Ficamos na paz do Senhor. Amém e amém.